ações, quantas ações diferentes você tem na carteira hoje? A minha carteira de renda mensal, ela se resume a mais ou menos 10 ou 11 empresas. Essa é a carteira que eu não vendo, eu não dou, não troco. Então, por quê? Porque eu não sou acionista minoritário dessas empresas. Eu sou um pequeno dono. Das outras, eu sou acionista minoritário. Então, esses papéis são aqueles que alimentam a minha renda mensal. Os outros, eles alimentam a minha condição de oportunidade. Então, por exemplo, a Cielo, que eu comprei a R$2, ele dá 5,10, 5,15, é uma oportunidade que me deu 100%. Para que eu vou aplicar na renda fixa? Se é perda fixa, se eu ganho no mercado 100% e o mercado te dá a oportunidade de ganhar muito mais, além dos dividendos, não é isso? Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou colocando algumas outras empresas também para tentar melhorar um pouquinho mais o perfil da minha carteira de renda mensal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou repondo algumas ações, das quais eu já tive, que perderam consistência, perderam referência. Por exemplo, eu comprei ações há 10, 12 anos atrás da Cosan a R$2,70 e vendia R$90. Então, a R$2 era uma ótima referência de compra, e a 90 uma excelente referência de venda. Aí o que a Cosan fez? Vou fazer um desdobramento. Minhas ações custam muito caras e elas estão muito acima da mediana de mercado. Então, para que você possa inspirar o cidadão também a comprar ações, para elas mais ou menos se posicionarem dentro da mediana, então quem tinha uma ação ganhou 3 de presente, ficou com 4. Então, o preço de R$90 dividiu por 4. Então, ela veio para R$20. Falei, agora eu vou comprar de novo, porque é um novo ciclo, tá entendendo? Então eu estou comprando ações da Consul e estou montando metas muito mais audaciosas do que aquela que eu montei, tá entendendo? Quando você fala da sua carteira, que você falou que você tem 2 tipos de ações que você considera, né? Você tem as ações que você considera que são empresas onde você se considera dono e aquelas onde você se considera um minoritário. Hoje, se eu fosse pegar as empresas que você considera dono, quanto que elas representam no seu portfólio? Você representam a maioria? Acho que 90%, 80%, 90%. Então, quase de 10 a 11 ações são quase 90% do seu patrimônio. Agora eu estou começando a internar outros papéis para pulverizar um pouco mais e fazer com que as receitas elas possam provir de mais empresas. E aí, quando você fala das empresas que você é minoritário, quantas ações você tem mais ou menos aqui no meio? Tem uma montanha de ações, né? Não é tipo 50 ações, assim? Não. Eu tenho umas ações e algumas outras. Eu interpretei oportunidade, mas deve ter umas 10 ou 15, no máximo, ou 20. No máximo 20, mas é tudo oportunidade. Por exemplo, a Cielo é oportunidade, a IRB é oportunidade. Então tem outros papéis também. Por exemplo, eu comprei um pouco de Braskem. Hoje, Unipar é a sua maior posição? A minha maior posição financeira. Não em número de ações? Mas não em número de ações. Hoje, quantos por cento da sua carteira representa Unipar, mais ou menos? Uns 10%, né, Luísa? Unipar representa uns 10% da carteira, né? Não, mais, 40%. Bom, tá certo. É que subiu muito, ela representava menos, subiu demais. Então, mas fiquei ela é só rico muito de repente, né? É ruim porrada. ficar rico de repente. É chato ficar rico de repente, você perde até a noção. É ruim, né? Chato isso daí, esse negócio. Tem que demorar mais. Mas essa é a sua maior posição. Qual que é a sua segunda maior posição? Klabin, Banco do Brasil. Banco do Brasil. Klabin, Banco do Brasil, Banco Santander, Taesa, TRPL, CEMIG. Caramba. Então, se eu for pegar essas ações aí, mais algumas outras, já são quase 90% do seu patrimônio, né? E deixa eu perguntar, Unipar subiu muito, né? Não. Perto do que você comprou. Não, ela veio para o que ela vale. Ela ainda não subiu. Entendi. Ainda não subiu. Tem muito chão ainda. Tem chão, tem chão. Se eu fosse pegar hoje as suas 3 principais posições, né? Que você falou que é Unipar, Banco do Brasil... Klabin. Desculpa, Klabin, exato. Se fosse pegar assim, as suas 5 principais posições, por que você tem elas de uma forma geral, assim? Porque elas me proporcionam um negócio chamado renda mensal. Se eu quero ter renda mensal proveniente dessas empresas, pergunta, por que eu vou vender se eu quero a renda mensal? Tá entendendo? Perfeito. Então elas são altas pagadoras de dividendos e com... Elas veja bem, eu não diria talvez que elas são altas pagadoras de dividendos. Elas são pagadoras regulares de dividendos e distribuem os proventos na razão direta que elas proporcionam resultados. Tem anos que os resultados são melhores, tem anos que os resultados são menores. Por isso é importante você ir desenvolvendo metas para que
a renda mensal não caia. Um ano que der menos, você vai ter mais ações, então você vai receber mais. Você vai receber sempre mesmo que seja um pouquinho menos. E o que você hoje, porque eu perguntei onde você investe, agora onde você não investe? Assim, tem posições que você não... Não é posições. Eu invisto Projetos que você na investe. atividade econômica, eu invisto na geração de riqueza. Então eu digo a vocês o seguinte, varejo não gera riqueza. Quem gera riqueza é a Brasmotor, é quem faz a geladeira, não quem vende. Ele gera riqueza. Por exemplo, construção eu não aplico. Por que não aplica? Porque eu não aplico, porque o país ele tem um sistema que o maior exemplo que eu tenho que você não deve aplicar em construção, sabe qual é? É o fato de um dia o Banco Nacional da Habitação quebrou. Por quê? Porque a inflação é muito maior do que a correção. Até o banco quebrou, imagina. E ações é muito diferente do imóvel, por quê? Porque o imóvel, quando você compra, você não pode vender um tijolinho, nem a telha, nem o reboque. Você tem que vender o imóvel. Só uma perguntinha, uma coisa importante, o brasileiro tem muito sonho da casa própria e tal, né? O que você acha em relação à casa própria, o investimento, sei lá, você comprar sua casa, seu apartamento? Você acha que a pessoa deve comprar? Ela deve comprar antes de investir, depois, durante? Como que você imagina isso? Eu não sou especializado no mercado imobiliário, mas a gente tem algumas noções, claro, né? Eu digo aos senhores o seguinte, eu vou contar um negócio que é verdade e faz muito tempo que eu não vejo essa senhora. 10, 15 anos atrás, quando o mercado ainda proporcionou oportunidades melhores do que está ocorrendo agora, chegou uma senhora que ficou viúva. Ela chegou para mim e falou, seu Barsi, eu moro num apartamento, num prédio que tem 2 andares, tem 6 apartamentos, não tem elevador, não tem nada. Tá certo? Tem 3 apartamentos embaixo e 3 apartamentos em cima. Meu marido morreu, deixou para mim um seguro que era, acho que 60, 70 mil reais. Eu disse para ela o seguinte, olha, nós estamos numa situação de mercado agora muito favorável, né? Então, talvez possa ser muito mais interessante, ao invés da senhora pegar o dinheiro e comprar o apartamento, a senhora, com o lucro, a senhora paga o aluguel, que era um aluguel insignificante. E ela fez isso. 3 anos depois, ela falou, seu Barsi, o senhor é uma pessoa que caiu na minha vida, não sei o quê. Sabe por quê? Porque eu tinha dinheiro para comprar um apartamento, hoje eu tenho dinheiro para comprar um prédio. E que beleza, né? Fiquei muito feliz com isso. Então, isso não é um exemplo que acontece todo dia, porque o mercado ele não está tão assim receptivo para gerar resultados tão grandes. Mas mesmo numa situação que nem a de hoje, a Cielo deu 100% de lucro. Então, o que eu peguei aqui que eu achei interessante a gente basicamente tem, se for pegar mais ou menos 100% do portfólio, né, você tem mais ou menos 2% que estão num caixa para quando aparecer uma oportunidade, os outros 98% mais ou menos, você divide em 2 partes a sua carteira, né? Aquelas empresas que você se considera dono dessas empresas e aquelas onde você considera um minoritário, né? Das que você se considera dono, você tem mais ou menos 90% aqui do portfólio, que tem de 10 a 11 empresas, as maiores posições são aquelas que a gente citou, e os outros 8% estão em mais ou menos umas 10 a 15 empresas, né? E eu te perguntei onde você não investe. E aí você falou, né? Varejo, eu não investo em varejo, eu não invisto em aviação, eu não invisto em construtoras, eu não invisto em, por exemplo, shoppings, que na verdade, em última análise, também é um varejão, né? Eu não invisto também em turismo. E eu não invisto, em geral, em coisas que associam as pessoas, que façam com que as pessoas se associem, tá entendendo? Eu dou muito valor a um patrimônio chamado patrimônio físico. O que é um patrimônio físico? É aquilo que você vê, você apalpa, você sente. E eu não dou valor para o patrimônio intelectual. O patrimônio intelectual ele pode ter morte súbita, o patrimônio físico não. Eu não invisto em atividades como comprar ações claras de tecnologia, porque está na cabeça de um cara. Esse cara morre, a tecnologia vai para o inferno, vai para o milagre. Então, eu não tenho a ambição de querer ficar rico de repente. Eu acho que para ficar rico, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma trajetória. Só para... que eu lembro que a gente estava conversando aqui antes, né, que você estava me comentando sobre, às vezes, ações de varejo, que mesmo você não comprando, que acho que não é que você torce contra, né? Acho que vale a pena falar isso daí para a galera. Não, né? eu Porque às vezes a galera interpreta errado. Eu gostaria, inclusive, de acentuar uma coisa que alguns interpretaram de uma forma totalmente desvirtuosa e desvirtuada. Veja bem,
eu não desejo. Eu vou torcer para que o Magazine Luiza nunca quebre. Se precisar da minha orientação e ajuda, eu vou e ajudo. Acontece que não é o Magazine Luiza, é a atividade que ela tem uma deficiência muito forte no que diz respeito, porque as empresas de varejo são empresas de capital intensivo, elas precisam sempre estar se capitalizando. Eu desejo a dona Luiza Trajano que ela continue administrando brilhantemente a Magazine Luiza, como ela o fez, né? Isso conseguiu fazer com que o papel chegasse a R$150. Isso é digno de uma credibilidade que eu nunca consegui, tá entendendo? Mas, para deixar claro, que eu não torço, não desejo, eu não quero que o Magazine Luiza quebre. Eu dei o exemplo do Magazine Luiza, como eu poderia ter dado o exemplo de 40 outros que quebraram. Sloper, Mesbah, Clipper, Arapuã, de 40, vai, que eu não me lembro de todas, entendeu? Muito bom. E é isso aí. Barsi, muito obrigado pela sua contribuição aqui, obrigado pela coragem, né, de certa forma, nessa altura do campeonato, tendo conquistado tanta coisa, ensinando, né, para muita gente que ou está começando ou já investe, né? Eu gostaria que isso fosse levado adiante por vocês, porque a minha didática não é tão assim, não é tão positiva como já o foi no passado. Eu fui professor universitário, eu dava aula de valor e formação de preço, como se formam os preços. E hoje a gente já tem assim um resquício de alguma falta de lembrança, não é isso? Então eu deixo a você, que é jovem e tem todas essas características, para desenvolver uma didática ao cidadão que procure mostrar para ele o ABC da aplicação. O ABC da aplicação é o seguinte: nunca confie seus recursos sem que você participe. Não dê o dinheiro assim, por muito bom que seja o portal, por muito grande que seja, a gente percebe o seguinte. Eu vou dar só um exemplo, porque é um exemplo, é palpável, saiu no jornal. O Itaú deu 7 bilhões. Quanto deu o Itaú de lucro? 7 bilhões. Um exemplo. E esse lucro está amparado por você, porque você aplicou lá e ele tem o lucro, você tem o prejuízo. Não dê o seu recurso assim, por muito majestosa que possa ser a imagem da empresa, tá entendendo? Eu dei o Itaú, mas